Trabalha fora, então tu tem esse acesso à rua, metrô, à cidade. Tu tem a casa, que é o lugar onde antes tu estava vivendo mais, antes do processo começar. E tem a Redenção, que é esses lugares mais arborizados, a praça, a alfândega, esses lugares da cidade que tu convive. Entre esses lugares, tu consegue sentir essa diferença corpórea de como agir, como estar nesse lugar, como que o lugar afeta esse corpo, Matheus, assim, sabe? E daí se puder falar um pouco sobre isso, essa questão das estruturas, a questão da cidade, como que ela interfere, trabalho, casa, coisas. Eu acho que é legal a gente pensar na parte da estrutura da cidade também como uma estrutura de pessoas, né? Então, a partir do momento em que eu estou em casa, o meu corpo é outro, porque eu estou mais relaxado de alguma forma, né? Agora, atualmente, eu saindo pra rua, eu vejo ainda mais do que a estrutura da cidade, a estrutura pessoas. Então, pra mim, me deslocar na rua, da minha casa até o meu trabalho, ela é bem complicada, porque ela mexe com várias composições minhas, digamos assim. Eu não me sinto muito confortável na rua, não mais do que eu me sentia antes. E eu acho que isso advém, claro, da pandemia e tal, né, dos fatores de antes estar num espaço que era muito mais casa e agora estar de volta no público. Então eu sinto muito isso, assim, essa questão da estrutura pessoas, mais do que ainda a estrutura casa. Os lugares, óbvio, que eles vão influenciar nisso, né? Então na Redenção eu me sinto mais confortável porque eu geralmente estou lá de uma forma mais casual. Agora o meu deslocamento da minha casa para o trabalho é sempre muito ágil também. Primeiro porque tem as outras estruturas pessoas e também porque o tempo que eu tenho de deslocamento é muito curto. E tem esses entraves que são as pessoas e o deslocamento até lá, seja de transporte, etc. E tal. E o que tu acha que o ambiente ele influencia para esse estar, tipo, mais relaxado, esse estar mais ativo, esse estar mais ansioso? O que o ambiente tu acha que ele influencia? Difícil. Porque, tipo, por exemplo, tu disse que em casa, como não tem essas pessoas, tu tá num lugar mais relaxado. Tá, mas o que é a estrutura da casa, se tu pensar nessa estrutura casa, o que ela te traz, por que ela te traz esse conforto? Porque a Redenção, que também é um ambiente da rua, que tem pessoas, também te traz um certo conforto, mas o teu ambiente de trabalho não traz esse conforto. Tá. Eu acho que óbvio, tem a instituição trabalho aí também, né? Mas tem a questão, eu acho que dentro de casa, a composição é feita por quem mora nela. Então, consequentemente, ela vai ter toda uma estrutura que é mais favorável a nós, quem mora dentro dessa casa. Agora, se eu for para um parque, por exemplo, o que vai contribuir para essa estrutura são as árvores, eu diria. A árvore, o verde, a questão de não ter estrutura física de prédios, de concreto. E a partir do momento em que eu estou em instituição, trabalho ou qualquer outra coisa do tipo, eu estou dentro de uma estrutura física também, concreta, que coloca dentro daquilo uma instituição, né? Então, não só o gesso ou o concreto dessas estruturas contribui para isso, mas também o que esse concreto vai colocar de nome para aquilo, né? Pensando nisso, assim, quando a gente óbvio que eu ia fazer. Quando a gente estava no teatro aquele dia com a galera, a gente conversou sobre algumas coisas e uma delas foi sobre essa questão do que nomeia uma estrutura, do porquê que uma prefeitura é uma prefeitura, uma delegacia é uma delegacia. E ela só é um prédio, uma arquitetura de cimento ou de madeira que seja,
uma alvenaria que ela é composta por pessoas que nomearam aquele lugar, e aquele lugar ele toma um outro tipo de poder, né? Ele tem um outro teor, Ele tem né? um outro teor porque alguém nomeia e, por exemplo, se sair todo mundo daquele lugar ali e não trabalhar mais ali, ele vai ser só um monte de entulho, né? Então, levando lá para aquele exercício de construção física, né? Das pessoas que nos constroem, do que nos monta como pessoa, o que tu acha que isso é importante do agregar essas pessoas, não agregar, tu acha que constrói, tu acha que não constrói? O que tu pensou sobre esse assunto, assim? Sobre o que as outras pessoas agregam ao Sim, meu corpo? o que constrói Mateus, ser Mateus, sabe? Tá. Eu fiquei pensando muito nisso em relação a olhares, né? Eu lembro muito que tu perguntou da questão de quais partes do corpo são importantes, são necessárias, no caso. E eu fico pensando muito no olhar também em relação à construção de nós mesmos, né? Então, por exemplo, o olhar do outro me constrói muito, infelizmente. Não gostaria, mas ele me constrói muito porque é um olhar de muito julgamento. E quando isso fica de uma forma muito mais demasiada, muito mais presente, esse olhar ele me constrói de uma forma um tanto quanto negativa. Não fica uma relação tranquila assim do meu corpo para com a outra pessoa, né? Mas claro, isso não em todas as ocasiões, porque enfim, a gente também recebe bons olhares sobre nós, mas eu acho que o outro agrega também, às vezes, de uma forma que pra mim às vezes é mais negativa do que positiva, por causa desse olhar de julgamento, desse olhar meio que ainda construído sobre visões dessa estrutura machista, heteronormativa, racista que a gente vive, né? Então todos esses olhares, eles se aplicam de formas muito negativas, eu acho, ao meu corpo, assim, em várias situações, e é por causa disso, assim. Tá, e como tu já entrou nesse assunto, como essa estrutura que caminha pelas ruas e pelos lugares, assim, a gente tem esses lugares institucionalizados e que são os machistas, que são homofóbicos, né? E como que tu sente o teu corpo reagir a esses lugares? Daí eu não sei a pira que tá pra entrar nessa questão do tipo, tu acha que existem realmente lugares que tá bem-vindo corporalmente, lugares que não? O que isso afeta o teu corpo? Como tu acha que poderia ser diferente, sabe? Eu fico pensando muito nessa estrutura de pessoas porque ela muda muito de lugar para lugar. E eu acho que isso também traz a carga do eu ser bem visto e bem quisto num lugar, em outros nem tanto. Por causa desses olhares dessas pessoas que estão nessa instituição, neste espaço. E sim, tem lugares que contribuem para eu não ser bem-vindo, por causa dessa instituição que é colocada, mas eu acho que não somente por causa disso, porque tem uma questão de que a gente deveria ser bem-vindo em todos os lugares, né? Claro, com variadas exceções, mas em muitas delas a gente não é por causa da estrutura de pessoas que compõem essa instituição e coloca olhares de não, você não pertence a este lugar, você está longe dele, você não faz parte dele. E existem outros que, óbvio, eu me sinto muito bem-vindo. E geralmente essa recepção de ser bem-vindo ou não, ela vem através do olhar, através da fala, através do gesto, de como a pessoa me trata, né? Então, e depois da pandemia, assim, quando começou a pandemia nestes anos, né, nestes meses de pandemia, eu sinto às vezes mais a não presença do meu corpo nestes lugares do que a presença que antes eu sentia, sabe? Não sei se isso foi acentuado por causa da pandemia, mas eu sinto mais julgamentos hoje em dia do que eu sentia no passado. Tá. Numa questão artística, tá? Falando de criação, assim, qual seria o ambiente, sem falar em pessoas, assim, ambiente com pessoas, mas um ambiente físico, assim, que tu acha que seria um ambiente mais agradável de se criar, mais instigante ou mais estimulante, e o que não seria, assim? Eu acho que a noite, ela continua contribuindo para mim, para ser um lugar onde eu sou mais bem visto, mais bem quisto do que em lugares durante o dia.
é muito mais fácil me sentir desconfortável durante o dia do que à noite. Acho que os lugares que contribuem para isso, é meio difícil falar isso agora, né? Porque eu não tenho saído e tal para esses lugares mais à noite. Mas festas, eu sempre me senti muito mais quisto e mais bem recebido em festas, em casas noturnas, em bares, do que em lugares que não são eixos, assim. Como as instituições diurnas, às vezes, de trabalho, empresa, mas o que? Não sei. Mas essas instituições, às vezes, de dia, são muito mais pesadas para mim estar, assim. Acho que é isso. E tu como ator, assim, vamos dizer que tu tem um processo de criação, tá? Tu tem que criar um personagem, tu tem que entrar em algum lugar, tu tem que criar ou tá que nem agora, tá no processo de dança, tu tem que criar alguma sequência de dança, alguma sequência mais corporal. Qual seria um ambiente físico apropriado, assim? Pra criar? Que tu gostaria de detalhar. Eu gostaria que fosse um ambiente assim, com esse tipo de luz, com esse tipo de ambiente, tudo detalhado, assim. Eu acho que sempre o teatro vai ser o melhor lugar para se criar. Um palco, uma sala de ensaio, estes lugares que eles são diretamente vinculados com processos artísticos, eles sempre vão ser muito mais confortáveis de criar. E eu acho que porque nestes espaços, né, seja ele num teatro ou numa sala de ensaio, os julgamentos eles são muito mais bloqueados. Tu é mais livre, obviamente, para criar nestes espaços do que em espaços que não sejam estes. Mas um espaço que eu gostei muito de criar também, que não é o palco e uma sala de ensaio, é a Redenção, por exemplo. É um parque. Por causa do distanciamento, eu acho, né? De uma certa intimidade que também rola, apesar de ser um lugar mais aberto, tu tá ali criando e etc e tal, as pessoas vão ver e vão continuar, sabe? Então eu acho que é isso, assim, esses lugares pra mim eles são muito mais seguros, assim, de criação e até de processo mesmo de eliminar isso, o que tá dentro de mim pra ser criado, né? Mas atualmente a casa tem sido muito esse espaço também. E principalmente em processos de dança, assim, eu me sinto muito mais livre para dançar dentro de casa do que em outros lugares. Então a casa tem essa função às vezes para mim também, de ser um espaço de criação, porque é um espaço também de pesquisa para mim, de outros processos artísticos, de outras criações, e é dentro de casa geralmente onde eu consumo bastante dessas coisas, e que daí eu consequentemente levo pro meu corpo, assim, e pro que dele acabar surgindo.